Estamos agora começando o nosso primeiro episódio em dupla, porque o que Deus uniu nenhum homem separa, né? Amém. Não pode separar eles dois não, tem que estar junto. Amém. Ela que é filha de Deus, nutri e mentora, expert em marketing e vendas para nutricionistas, criadora da escola Nutri Expert, proprietária da clínica CM Nutri, e ele que é cristão, casado, inconformado e te ensina a criar produtos digitais que vendem todos os dias. Cibele e Matheus, sejam bem-vindos, gente. Obrigado por estarem aqui. Muito bom, mano. Vai ser muito inspirado, graças a Deus. Ai, que delícia de convite. A gente que agradece, né? Ainda num bom, cenário desse. Não é? Diferente, Nossa inovador. cidade é diferente, né? A gente tava falando de São Paulo aqui, mas São Paulo não tem isso aqui. E, Já gente, começou bem criatividade, né? É. Marca da Norbe. é porque é um ambiente, né, gente? Tipo, se a gente vai falar de criatividade, a gente tem que estar num ambiente que inspire, né? Essa criatividade. Então, se a gente... Enfim, a gente já vai começando no conteúdo. Anota, turma. Né? E aí, gente, queria saber um pouquinho por trás da bio, por trás dessas 200 caracteres que a gente tem que colocar no Instagram aqui. Quem é a Cibele e quem é o Matheus, para o ímpar e... É primeiras damas, né? Tem um pouco aí de quem eu sou por detrás da bio, né? Eu costumo dizer que o que eu estou fazendo não é o que eu sou, é o que eu estou, né? O que eu sou filha de Deus, eu sou mulher, né? Eu sou casada eternamente com o Matheus, sou filha da Marli, sou filha do Cláudio e principalmente uma pessoa que acredita que tudo que aquilo que a gente constrói deve ser transbordado, né? Eu vou falar muito sobre isso, sobre a questão de transbordar a sua verdade. Então, eu acredito que viver essa verdade, independente do nicho que a gente esteja, e a gente transbordar e influenciar as pessoas através disso é muito poderoso. Massa. Amém, bom demais. Amém. Eu também me considero muito isso. Quando você pergunta quem você é, normalmente a pessoa fala a profissão, né? Ela Sim. não fala quem verdadeiramente ela é. E uma das maiores descobertas que eu tive ultimamente foi quem eu sou em Deus. Então, Massa. cristão, filho de Deus, a imagem e semelhança do Criador e inconformado. Que coisa boa. O que é o ser inconformado, Que é o Matheus? inconformado. Tem um versículo da Bíblia que ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Massa. E esse versículo ele me marcou muito, velho, porque ele trata exatamente a forma como eu vejo o mundo. Aham. E eu falei assim, caramba, essa forma não é minha, ela já estava até escrita, só eu não conhecia. Aí o povo perece por falta de conhecimento, é outro versículo também. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, caramba, já está escrito, né? Uma vez meu pai perguntou, ele falou assim, sabe a geladeira? O que é que tem? Tem manual, né? Eu falei, certo. Quer o manual da vida? Eu falei, quero, na Bíblia. Caraca. E aí, com isso eu falei, Tá. esse versículo ele me resume muito a ótica. Então, o inconformado é aquela pessoa que está todos os dias buscando entregar tudo que faz com excelência. Casamento, espiritualidade, profissão, negócio, amizade. Todos os dias ela enxerga que existe um potencial de melhora e ela busca ativamente esse potencial de melhora. Ela não coloca nos outros a responsabilidade disso, mas ela enxerga que essa é uma responsabilidade dela. E ela vai atrás. Então esse tipo de análise da vida faz você continuar indo atrás de objetivos, desafios, continuar melhorando, ajudando mais as pessoas, servindo, entregando massa. com mais qualidade, sendo verdadeiro e inconformado, né? Que massa, não sabia. Então, e agora falando de negócios, trabalho nesse meio de produtos digitais, especificamente mercado digital desde 2019. E foi uma das áreas que eu mais me encontrei. Foi realmente um divisor de águas na minha vida. Trabalhei já com vendas, como vendedor de fato. E como você falou hoje, de fato, ajudo pessoas a criar e vender produtos na internet todos os dias. Na minha opinião, é o melhor segmento no mercado digital. Massa. De todos, é o melhor. E a gente vai Massa. conversar mais. Vamos chegar aí, vamos chegar aí. E, gente, o podcast em si ele é criado para criadores de conteúdo, tá? Não apenas creators em si, mas também nutricionistas, Sim. Profissionais autônomos que precisam criar conteúdo. E o que é conteúdo para vocês, assim? Como é que é essa rotina? Como é que vocês enxergam a produção de conteúdo, né, bom. no trabalho de vocês hoje? Eu vejo assim muito que, principalmente utilizando as redes sociais, né, que é o que a gente mais usa para a produção de conteúdo, o Instagram ele é muito uma vitrine daquilo que a gente vive e vende dentro do nosso conteúdo como profissional, né? Então eu vejo a criação de conteúdo uma forma de expor naquela vitrine a verdade que a gente vende, a causa que a gente lidera dentro do nosso posicionamento, seja a Sim. gente como nutricionista, como profissional liberal, como empresário, e a criação de conteúdo ele é esse alto-falante que ajuda a conectar com as pessoas que querem comprar o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso produto. Então, se eu tenho na mão, é como se eu pudesse anunciar o meu produto, o meu serviço, comunicando assim baixinho para vocês, ou se eu tivesse a opção gratuita de usar um alto-falante para explanar aquilo que eu estou vendendo ou aquela transformação que eu quero gerar. Que massa. Então, a criação de conteúdo é esse alto-falante que transborda ali a minha vivência, o meu produto, o meu serviço, que me ajuda a conectar com as pessoas que
querem alcançar aquela transformação que o meu produto ou serviço gera. Que massa. E o Matheus, ele tá vindo num ritmo bem forte agora, né, de produção de conteúdo. E como é que é pra ti, Cortez? Eu lembro que você produzia, aí deu uma pausa, focou mais nos lançamentos, estruturou muita coisa, agora tá voltando com força. Como é que tá o conteúdo hoje do Cortez? É porque assim, o que eu entendi? É impossível você produzir conteúdo sem saber quem você é. E é impossível você produzir conteúdo de qualidade sem você saber o seu perfil de produção. Sim. Qual foi a virada de chave na minha Muito cabeça? bom. A Cibele já era muito boa em posicionamento, muito boa em criação de conteúdo. Então quando eu olhava, eu falava assim, cara, é impossível eu ser uma Cibele. Uhum. Ela lembra disso. Isso gerava até um conflito, né, entre a gente. Eu ficava conflito. cobrando ele criar conteúdo e ele... Só que aí quando eu olhava, e então só pra quem não sabe, eu já fui como um profissional autônomo, gestor de tráfego. Uhum. E você vai lá, faz a sua profissão, entrega com muita excelência, gera muito resultado. Mas o próximo nível que eu precisava atingir, ele precisava eu sair de consumidor para produtor. É uma frase do Tony Robbins muito massa. Quer enriquecer, sai de consumidor para produtor. Para de ficar só consumindo, começa a produzir. Tá. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, tá, então essa minha próxima fase envolve produzir. Só que, para eu poder produzir, eu já comecei a me frustrar várias vezes, porque eu queria fazer o conteúdo ou que nem a Cibele, ou que nem outra pessoa. Eu não encontrava o meu estilo. Mas por que eu não encontrava, Matheus? Porque eu não sabia quem eu era. Sim. E aí, quando isso começou a destravar na minha cabeça, eu entendi, poxa, quem eu sou, quais são os meus talentos. Tem uma parábola na Bíblia que fala só sobre isso, parábola dos talentos. O que verdadeiramente eu sou bom. Todos nós temos uma capacidade, um talento, uma habilidade. Quando você descobre no que você tem essa capacidade que foi dada, habilidade você pode construir, mas existe uma capacidade que você é dada para você. Todo mundo tem, alguns são bons em gerir, outros em administrar, outros em se comunicar, em ensinar, enfim. Quando você descobre isso, você começa a falar, cara, eu posso ser usado nisso. E aí você consegue com mais clareza passar um tipo de conteúdo que esteja alinhado com o seu talento. E aí quando você começa a fazer isso, você fala assim, cara, isso começa a ser muito autêntico, muito verdadeiro. E aí a última chave que começou, mas uma principal, foi que boa parte do tempo que eu produzia conteúdo, eu queria fazer com que eu aparecesse e não a minha mensagem. Bom. Muito bom. Não conectava. Por quê? Porque eu queria ser maior que a minha mensagem. Uhum. O problema é esse. Se você quer ser maior que a sua mensagem, você nunca vai conseguir gerar de fato movimento. Total. A mensagem tem que ser maior que você. Porque aí naqueles dias que você tá ruim, não é mais sobre você, é sobre a mensagem. Sim. E aí você vai lá e faz. E isso traz até mais significado para quem cria conteúdo, porque eu vejo que as pessoas elas têm muito essa dificuldade, aquele tabu. Ah, mas eu não sei gravar um stories, eu não sei fazer um reels, eu não sei como fazer de uma forma criativa, mas quando você troca essa ótica de você ficar preso no formato, mas eu vou transbordar um conhecimento, eu vou passar uma mensagem, você sai daquelas suas desculpas egoístas para você fazer algo que você sabe. Você simplesmente vai falar do assunto que você domina, do jeito que você se sentir mais confortável, né? Eu não gosto dessa questão de regras de conteúdo. É óbvio que tem coisas que funcionam mais, mas o que funciona no final das contas é você ser autêntico. E se a gente parar para pensar, é bem mais difícil eu tentar copiar o Matheus, eu tentar copiar o Iago, e é bem mais fácil eu pegar o que eu sou, o que eu faço e colocar isso no meu conteúdo. Sim. E as pessoas, Iago, elas se perdem nisso, elas querem copiar o outro porque parece dar certo e esquecem que o que dá certo é o que ela já tem nas mãos. Sim. O que é que você já tem nas mãos que você pode utilizar como conteúdo, entende? Independente do formato. Total, eu tive uma grande virada de chave agora, assim, porque eu sou um cara criativo, mas eu busco, do que a gente estava conversando um pouquinho ontem, de processar bem as coisas, né? Ter os processos de tudo bem definido, porque eu sou um cara muito bom de começar tudo, eu sou ruim de terminar. Então eu preciso deixar isso escalável, assim, eu preciso fazer isso daqui para eu conseguir fazer. Então esse podcast, a gente está gravando 6 programas hoje, porque eu sei que se eu fosse gravar um por um, eu não ia conseguir fazer. E assim eu funciono. Só que a minha cabeça, ela estava num lugar muito de como é que eu consigo encaixar bem o formato do conteúdo aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse feito isso antes, que é um quadro que a gente está martelando bem, tem a minha essência, tem isso daí, mas não tava intencional assim, de tipo assim, me levou a criar de tipo, eu preciso criar um formato. Então o que é que eu vou fazer isso para escalar? Eu tenho um elemento da cadeira, eu tenho um elemento que ele vai começar na edição em preto e branco, eu tenho um elemento que ele vai começar na edição com minha voz no eco, porque meu lado de criador e editor e videomaker vai para esse lugar, né? E depois eu vou falar, mas tem a minha essência, tem aquilo ali, só que foi algo inconsciente. E aí me veio esse insight agora de, cara, eu preciso me conhecer, preciso saber quem eu sou. E isso foi algo que eu passei lá atrás, assim, só que eu tinha esquecido mesmo. Eu sei, mas eu tinha esquecido. Né? Que eu até comentei em outro programa aqui do podcast sobre isso. Do programa de emagrecimento que eu fiz, que
a galera se identificou, eu comecei a ganhar coisas e tal. Por quê? Porque era a minha essência, saca? E é uma história legal que eu tenho com a Cib, né? A Cib era a pessoa que, gente, torrava a minha paciência para produzir conteúdo e eu, não, Cibele, não quero, não gosto, é difícil. Ela, Iago, tá só panfletagem, o Instagram da tua empresa, de outra empresa que eu tinha. Aí eu, Cib, mas não sei o que fazer. Ela, bora sentar, vamos criar. E teve um dia que a gente sentou na clínica dela, assim, a gente começou a reunião 10, 11 horas da noite, eu já tava assim, ó. Aí ela, vamos criar bio, bora criar linha editorial, bora fazer as coisas e tá. Eu, bora, vamos. Eu reagindo aqui. Assim, vamos. Eu lembro que teve que vir um energéticozinho. Alguns. E aí, é engraçado, né, cara, porque faz parte desse processo do que é que você... O que é que você gosta, o que é que você faz, você se identifica no que você faz, e quando você se identifica, você vem naturalmente o que você fala, o que você conversaria numa mesa de conversa mesmo. Sim. E essa intenção aqui, cara, se deixar aqui, a gente vai ficar falando sobre o mercado digital até amanhã. Até amanhã, com certeza. Total. E eu me arrepio todinho, porque não era tão fácil, assim, eu tava meio que forçando, preciso falar sobre isso, porque eu trabalho com isso e tal, só que era um negócio que não me dá brilho no olho de falar, entendeu? Sim. Mas hoje, por exemplo, quando me mandam mensagem de Iago, me indica um social media, me indica um videomaker, me indica alguém, e eu falo assim, não tem. Eu não tenho quem indicar. E da mesma forma que vem alguém, galera, tô precisando de trabalho, me dá uma ajuda. E às vezes falta só o quê? A capacidade. Sim. Porque a disposição tem. O cara tem vontade, às vezes tem gana, mas não sabe como fazer, pegar o celular e fazer um bom vídeo. Sim. Que pra mim é fácil de fazer. Eu falo, tá, Sim. cara, tem coisa que... Porque tanta gente me pede, eu não tenho quem botar, entendeu? Tem uma oportunidade então aí, né? É muito esse lugar, né? Não é só vou ensinar sobre hack de edição. Sim. Porque senão se perde, né? E o que eu acho interessante sobre isso, Iago, é que as pessoas querem quem você é, né? Hoje eu me posiciono como nutricionista, mas principalmente como mentora de nutricionistas, mas todos os dias eu vou postar sobre o meu relacionamento com Deus, Sim. eu vou postar sobre o meu relacionamento com meu marido, eu dou dicas de relacionamento, eu dou dicas de dona de casa, eu dou dicas de roupa, porque as pessoas querem muito separar quem você é no seu trabalho, né, de quem você é realmente, sendo que se a gente se apropria desse lugar, quem eu sou, e eu transbordo o que eu sei. Pode ser sobre o meu nicho, pode ser sobre o meu nicho mesclado com aquilo que eu faço no meu dia a dia, com o que eu gosto. Fica tão mais simples, tão mais fácil. E é tanto que hoje está muito na moda a questão do conteúdo orgânico, né? Da gente pegar conteúdo do Stories, o conteúdo assim sem tanta edição. Por que as pessoas elas estão amando consumir mais esse conteúdo? Porque as pessoas estão cansadas de, como eu falei, como você citou, sobre a panfletagem digital. De você pegar uma arte pronta ali do Canva, de você pegar um modelo de Reels e replicar ali para tudo. As pessoas querem justamente saber quem você é por detrás da bio. Principalmente quando você vende um serviço, né? Porque ela quer comprar você também. Então, quando você entra dentro desse lugar, quem eu sou, e eu transbordo com a minha rotina, com o meu dia a dia, fica mais fácil para você, as pessoas gostam mais, há mais conexão, então há frutos para todo mundo e desmistifica aquela coisa de ser difícil criar conteúdo, entende? E fica fácil do nosso cérebro mesmo lembrar das coisas. Né? Então, por exemplo, eu não lembro do último conteúdo que a Cibele fez, que o Matheus fez, mas eu lembro que todo dia de manhã a luz bate na janela da Cib e forma um arco-íris na Bíblia dela. Sim, sim. Tá ligado? Eu lembro que o Cortez fez a corrida, ele tava se preparando e tal, e fez a meia maratona, eu acho, não foi? Eu lembro disso, não lembro qual foi o último post, o que foi que ele falou. Sim. Interessante, né? O movimento que você cria, né? E você se conecta e lembra disso daí. Então, isso é um negócio muito legal, a Cib também já falou muito sobre isso. Mas é uma coisa que me marcou muito nessa questão da produção de conteúdo, é qual a certeza que você tem que você precisa jogar pra fora. Massa. Do tipo assim, existem algumas coisas que fizeram parte da sua vida que foram problemas ou desafios que aconteceram e te marcaram muito. Esses problemas, todo problema que você resolveu, você tá apto a ensinar outras pessoas a resolver também. Então, quando você entende isso, você começa a desmistificar o processo de produção e começa a entender, cara, aquelas crenças de, eu não consigo, eu não posso, eu sou limitado, não sei o que, já tem muita pessoa boa no mercado. Se tivessem aqui, ao nosso lado, 36 pessoas que falam sobre inglês, para quem quer viajar para fora e tal, teriam 36 públicos para cada uma das pessoas. Muito bom. Porque tem um processo de identificação. Tem um cara que é mais engraçado, tem um cara que é mais analítico, tem um cara que é mais rápido na fala, tem um cara que ensina muito processualizado. Cada um vai ter uma forma de se comunicar. Sendo assim, cada vai ter perfil de público para se conectar com cada pessoa. Quando você entende que se você resolver um problema, é porque o pessoal acha que os problemas que resolve é muito pequeno, pô. Mas quando você tá de fora, você não sabe o quanto a pessoa olha e fala assim, uau. Eu tava agora numa reunião, o cara me explicando sobre umas coisas de financeiro, eu falo, uau, e pra ele? Mano, faz de costas com o pé esquerdo. Ele faz de costas, ele tecla no teclado com o pé.
Que pra mim é tipo assim... Isso é uma piada, tá, gente? É, gente, pelo amor de Deus. E, gente, e aí pra mim é tipo assim, uau. Uau. Tu tá entendendo? Sim. Então toda vez que você resolve um problema, às vezes fez parte da sua história, você está apto a ajudar outras pessoas a resolver isso também. Mas como é que ela vai resolver se tu não bota uma mensagem pra fora? Com certeza. Muito Com bom. certeza. E eu já tava imaginando aqui, né? Já o hater vem e bota aí. Cadê? Mostra a foto desse cliente digitando com os pés, né? Ele vai fazer, velho. Gente, pra quem não sabe, o Matheus, ele adora fazer piadas e as piadas dele são assim bem exóticas, né? E ele fala com tanta verdade que você acha que é verdade, mas é uma piada, só pra ajudar. E justamente pra gente puxar esse gancho do hater, né? Que é um negócio que a galera fala muito, mas que é muito lindo você falar, mas a diferença é viver, né? De tipo, você tá dando certo quando começaram a vir os haters. Mas beleza, atira a primeira pedra que quando não vem, quando lê, você não dá um... Porra, mano, que saco, velho. Tipo, recentemente eu recebi um cara que é até conhecido, referência no mercado, e eu sabia que ia dar uma hora, pelo posicionamento, ia dar alguma polêmica e tal. E ok, vai dar. E ele me deixou de seguir e comentou 4 vezes num post meu. Caraca. Tipo, 4 posts seguidos e foi tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu acordei assim, eu vi, caraca, velho, que negócio doido assim. Aí você fica pensando, cara, será? Não foi minha intenção. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô no caminho certo? E aí a hora que você tem que se blindar também, de tipo assim, velho, eu tô fazendo o que eu acredito, é a minha verdade, é isso daqui e vamos, né? Porque se não tiver nessa verdade que a gente tava falando aqui, você na primeira lapada dessa, você, velho, tô vacilando mesmo. E você começa a questionar, né? Nossa, Iago, o que você falou foi tão perfeito. E a gente é muito engraçado. Você tá se posicionando, aí criando conteúdo, transbordando a sua verdade. Aí você impacta positivamente, vamos supor, em uma semana, 15 pessoas. Aí vem uma pessoa falar besteira. Pra onde é que vai o nosso foco? Pra aquela pessoa que tá de alguma forma criticando. Então, uma coisa que eu aprendi nessa jornada, eu sempre fui muito disruptiva, eu posso dizer assim, né? Sim. Sempre tive Botou pra posicionamentos fora, né? assim, bem diferentes. Sempre fiz coisas que ninguém estava fazendo dentro da minha área. Então, eu recebi muito hater. Só que eu entendi que era mínimo comparado com a amostra de pessoas que a gente impacta. E assim, até hoje, eu estou, acho que mais 5 anos criando conteúdo todos os dias. Ainda incomoda. É estranho você ver uma pessoa, você sabe da sua verdade, você sabe da intenção do seu coração, falando ali mal de você. Mas é justamente você não pegar gancho. É algo que eu aprendi até na psicologia, né? Quando a mensagem vai até você, você tem 2 opções. Deixar ela passar ou eu pego o gancho. E quando eu pego o gancho, aquela verdade vai doendo e remoendo dentro de mim. Então, eu me obrigo e me exercito, né, Iago? Justamente quando receber esse tipo de mensagem, que você vai receber à medida que você for se destacando, de você não pegar gancho, porque aquilo fala muito sobre ela e não sobre você. E à medida que você vai dessensibilizando esse lugar, você vai subindo um degrau. E eu acredito que Deus dá conforme a gente abre espaço para receber. Tu recebeu esse hate aí, né? 2 horas da manhã. Sim. Aí Jesus viu assim, ele reagiu bem, bora pro próximo nível. E a sua capacidade de lidar com pressão é o que vai determinar também o nível que você vai alcançar. Porque não adianta, quanto mais pessoas você apresentar, mais divergência vai ter. E um bom conteúdo, ele tende a polarizar opiniões. Porque quando você fica naquele posicionamento que você quer agradar todo mundo, que você não defende nenhuma ideia, nenhuma verdade, você fica ali em cima do muro, provavelmente você vai ficar aquela de agrada todo mundo e não agrada ninguém, né? Então eu sou super fã realmente do posicionamento verdadeiro, de você transbordar essa sua verdade com afinco mesmo, com ousadia. E as pessoas começam a te respeitar por conta disso. E tem na Bíblia diz, né, que Deus ele vomita quem é morno, né? Sim. Eu costumo dizer que o engajamento também, tá ligado? Muito bom! O algoritmo também vomita quem é morno, pô. Então você tem que se posicionar, você tem que trazer aquilo ali, só que aí esteja alinhado com a sua verdade. Sim. Porque senão você não aguenta. A Cibele me ensinou muito sobre isso quando eu estava começando a produzir. Toda causa tem um inimigo em comum. Se você não tiver um inimigo, independente do que você estiver defendendo, você não está defendendo uma causa. Sim. Então, os inimigos surgem, né? Você está defendendo, você tem porque um movimento é o quê? Você está na linha de frente, tem um monte de gente atrás falando, tamo junto, bora! E aí é um monte de gente. Aí, por exemplo, Inconformados. Conformado nasceu disso. Aí, só que eu tive que entrar na minha história. Poxa, eu sempre pensei assim. O Inconformado faz total sentido. Fala, turma! Conformado. Só que aí, cara, olha que interessante. Sibeli estava contando, eu estava voltando atrás. As primeiras vezes que eu fui produzir conteúdo, vinha de vez em quando, assim, alguma coisa hate ou não. Só que eu ficava pé da vida. Eu ficava com muita raiva. E eu queria rebater ou alguma coisa. Eu não estava preparado para produzir conteúdo. Por quê?
porque o hater incomodava no sentido de a ponto de eu parar o que eu tava fazendo. Sim. Se eu paro o que eu tô fazendo para poder lidar com o hater, eu já perdi o foco. Sim. Então o que aconteceu? Eu falei, cara, não. Aí nessa nova leva, teve um hater, veio um hater. Cara, eu comemorei, eu falei assim, começou o negócio. Caraca, começou. A Cibele falou de uma coisa que é muito interessante. O hater, ele fala sobre ele, não sobre você. Então ele tá falando sobre você. Quando você desmistifica e dissocia, você fala, poxa, não é sobre o meu conteúdo. Ele tá falando sobre as dores dele, não sobre mim. Aí o que foi que aconteceu? Eu produzi um vídeo, esse vídeo me trouxe um hater, eu botei nos stories. Galera, qual o nome dele? Eu chamo de vítima do sofá, eu botei um negócio assim. Aí a galera começou, esse aí é um verdadeiro conformado, esse aí é um... tipo, ele começaram a tirar onda. Aí, só que o que foi que aconteceu? Depois eu fiz um vídeo, irmão, esse vídeo, aí foi o vídeo, foram 2 vídeos. Foi um vídeo que eu falei assim, ó, não faça isso no seu WhatsApp, não responda assim o seu cliente, um negócio assim. Meu irmão, a quantidade de hater que eu recebi desse vídeo. Aí esse vídeo, aí bateu 30 mil visualizações, muito compartilhamento, muitos comentários e vários haters. Então o pessoal chegava lá me xingando, seu filho da... ia me xingando. Depois eu fiz um outro, que aí eu fiz um react de um vídeo. E aí, cara, tipo, esse vídeo, bum. Teve os haterzinho, normal, e teve a galera que super concordava. Esse vídeo bateu quase 300 mil visualizações. O que é que ele me ensinou? Se você não tiver, de fato, algo defendendo, se você não tiver um tema, algo que você acredita, e você se colocar isso na internet, você vai ficar sendo superficial. Massa. E aí eu entendi, o hater é realmente muito importante no processo de crescimento. E a gente tem 2 grandes insights aí, né? Um, é que muita gente ou desiste ou não começa por conta da primeira dificuldade, né, de produzir conteúdo vai ser difícil, vai ser chato, vai ter hate, não vou produzir não, mas você precisa produzir, né, no profissional de hoje em dia. E o outro ponto, cara, é analisar, que a galera não analisa métrica, não analisa dado. O que foi que eu fiz que deu certo, que deu 30 mil? O que foi que eu fiz que deu muito certo, que deu 300 mil? Como é que eu faço pra fazer pra essa bola entrar no gol toda a vida, não ser sorte, entendeu? Boa. E a galera não faz, ela só sai postando e vai, deu errado, vou parar de produzir. Tá, muda. Testa o formato e tal. Muito bom. Né? E era um rolê que eu tava até comentando com os meninos recentes, do ego, velho. Que hoje com o tráfego, e você sabe, é muito fácil. Hoje a gente consegue pegar, bota 100 conto ali, velho, seu vídeo vai ter muita visualização. E pra você é lindo. E aí, mas e a conversão, e o engajamento? E como é que tá o resto das coisas? Total. Né? Muito bom. Sibeli falou muito sobre isso, né? E o legal que tu tá falando, Iago, é a questão de você também entender que você não vai criar conteúdo só por criar. Eu vejo muito que muitos profissionais liberais, que são as pessoas que eu tenho mais contato, é assim. Tem que criar conteúdo, né? Aí chama lá a meninazinha lá que sabe fazer arte. Sim. Aí bota lá qualquer coisa e vai lá e vai postando. Aí vai postando. Quando eu paro pra essa pessoa, eu pergunto assim, deixa eu fazer uma pergunta. Tu pararia pra ler esse teu post? Não! Então por que você postou? Ou seja, as pessoas às vezes elas não se preocupam com a qualidade. Sim. E não faz o mínimo que é se colocar no lugar do leitor. Criar conteúdo, pra mim, eu tô fazendo de uma nova forma. É criar conteúdo respondendo sempre perguntas, tá? O que é que eu quero com o conteúdo dessa semana? Um exemplo. Eu quero vender mais ingressos da minha formação para nutricionista, tá? O meu público, qual a principal dor que eu vou resolver lá nesse evento? Eu vou resolver essa dor, tá? Como é que eu atraio mais nutricionistas mostrando que eu resolvo essa dor? Usando esse gatilho falando sobre a dificuldade de captar paciente. Então vou me fazendo uma série de perguntas. Quando eu vejo, eu chego num conteúdo com qualidade extrema. E a qualidade extrema não é necessariamente só uma boa edição, não necessariamente uma boa copy. É o responder as perguntas certas para me chegar na atenção. Porque no final das contas, o que é a questão da criação de conteúdo? Eu chamo a atenção daquela pessoa para que ela veja a minha mensagem. E ali ela tem a possibilidade de elevar o nível de consciência, ou de se relacionar comigo, ou de comprar o meu produto. Em algum grau, o intuito final é ela comprar algo meu. E que é justo e é digno, não tem um problema nenhum em falar em vender. Como a palavra fala, né? O trabalhador é digno do seu salário. Então, para você aí que tem medo de vender, que tem vergonha de oferecer o seu produto, saiba que se você não oferece o seu produto, você está indo contra a Bíblia. Porque é justo que você ganhe bem pelo trabalho que você faz. E a magia desses dois juntos. A Cibele pensa num negócio desse, eu tenho certeza que a cabeça do Cortei já tá assim, velho, eu posso fazer um checklist do conteúdo infinito com as perguntas que você vai fazer naquela semana, para você botar ali, a gente vende por R$ 47,90 faturar R$1 milhão nessa parada. Vamos fazer grana com isso. Mas é engraçado, quando a gente uniu esses dois mundos, deu muito certo, né? Eu pensando, a Cibele pensa muito em estratégia também, mas eu pensando nessa parte da estratégia, da venda, ela pensando em criar esse movimento, posicionamento. Então são duas grandes áreas que elas
elas trabalham muito junto, assim, e aí você consegue potencializar, Sim. monetizar e ajudar ainda mais pessoas, impactar ainda mais pessoas. Sim. Porque o jogo, no final das contas, é sobre o impacto, né? Sim. Por isso que quando a gente fala sobre produzir conteúdo, tem que lembrar, pô, qual problema você já resolveu na sua vida? Sim. Não é o problema que os outros resolveram, velho. É o problema que você resolveu. As questões que você lidou. Porque aí fica muito autêntico quando você vai falar. A pessoa percebe, fala assim, cara, tipo, faz parte da vida dela aquilo, entendeu? Uhum. Então a produção fica mais fácil. Não é um pain in the ass, né? Que o pessoal fala que é uma dor, assim. Não é uma dor, assim, que, Sim. ai, produzir conteúdo e tal. E Lavinha, tem o outro lado, pode dizer. Eu ia falar também sobre respeitar a jornada, né? O Matheus falando aí. Boa. Já foi pra você uma dor criar conteúdo, você Muito, lembra? véio, muito. E às vezes tu muito. conta a história, né, da gente sentado ali junto, anos atrás, criando a linha editorial, e a gente entender que a gente vai viver essa jornada do Sim. ponto de ser difícil criar conteúdo nisso, pra ser mais ou menos, pra ser orgânico, ser natural. Isso é uma coisa legal. As pessoas querem começar, Iago, criar conteúdo como elas bebem água. E nada vai levar isso do que a repetição. Então, eu tenho certeza que o Iago de 3 anos, 4 anos atrás, jamais imaginaria estar aqui fazendo tudo com tanta excelência, com a empresa que você tem, formando as pessoas, criando esse trabalho de excelência, né? E tudo isso que te ensinou cada fase da tua jornada, seja ponto bom ou ruim, te formou para tu estar onde tu tá. Com Total. certeza. E você entender que é fase, né? Eu lembro que você postou um dia desse sobre a ansiedade nos seus stories. Sim. E aí, botar que tudo passa. Eu acho que foi o grande ensinamento que eu peguei desses stories aí. Que tudo realmente passa, e isso vem do outro lado também do bastidor. Então a gente que trabalha muito com bastidor Sim. de expertise e tal, é um grande dilema. Que o videomaker ele tá do outro lado, o storymaker, enfim, fica naquela, pô, velho, eu tô vivendo pra cobrir a vida de outro cara. Nossa. Eu tô vivendo pra mostrar a vida de outra pessoa. E a Caraca, minha vida que eu não tô pergunta. vivendo. Oxe, E eu tô incrível. mostrando só a vida do outro. Mas ok, mano, é uma fase. É uma fase, né, velho? É uma fase que você tem que passar e pode ser um trampolim para outra parada que você vai fazer. Agora a galera só vive realmente vivendo, filmando o outro e esquece de você. Aí é ruim. Sim. Mas tá, beleza, vamos filmar aqui o outro. Você, videomaker da Cibele, por quanto tempo? Cara, vai ser por 1 ano, por 2 anos. bom, Eu vou amigo. fazer isso daqui, vou sugar o máximo, vou aprender o máximo, vou pegar isso como portfólio e vou fazer minha carreira em cima da carreira da Cibele. Pô, você já ganhou outro patamar. Você não tá tendo que começar do zero, você tá começando a partir da história de outra pessoa, Massa. né? E aí vive. O que eu vejo de problema é que o cara realmente, ele só sai fazendo tudo com excelência pros outros e pra ele não faz nada, mano. Né? E pra sempre. E não tem prazo de validade. Né? Não vai pra Isso próxima daí, fase, né? Não vai, fica só ali. E é um grande dilema, assim. Caramba, velho, cadê? Quando é que vai começar a viver mesmo e deixar Você de fez muito viver com os outros? excelência, né? Eu conheço o Iago particularmente. Eu não sei se você já contou sua história, mas é uma inspiração, né? Toda a jornada que você construiu, né? Sim. De trabalhar numa empresa, depois criar a sua, né? Se posicionando como expert. Quando a gente olha e vê assim como dá frutos. E desde eu lembro que do nosso primeiro encontro, né? Você já fazia tudo com muita excelência. Era pra terminar cedo. Eu lembro que a nossa primeira gravação a gente foi até quase meia-noite, 1h da manhã. E a gente saiu ali quase íntimo, uma preocupação com a entrega. Então era muito mais, o Iago sempre teve esse muito além do que só vou ali gravar um vídeo bom, né? Você se preocupava o que ela quer entregar, né? Sim. E a forma como você faz uma coisa é a forma como faz todas as outras, né? E é tanto que hoje você colhe os frutos disso. Sim, e é fase, velho. Então, tipo, tem a fase que você vai ficar até 2h da manhã gravando conteúdo, tem a fase que você não vai. Então, quer dizer que hoje você não vai fazer mais até 2h da manhã conteúdo? Não sei, depende da fase. Diferente da gente sentar aqui e chegar, galera, vamos precisar de vocês, vamos fazer uma loucura. Bora fazer um lançamento aqui de 1 semana. A gente vai se trancar numa semana, velho, a gente vai virar à noite nessa semana aqui. Mas é só essa semana. Sim, sim. É um contexto Sim, diferente. Sim, sim. Né? Mas tu não tá mais naquela fase de quando tu tava iniciando, aprendendo e tendo que dar assim Total. uma loucura. E é isso até um ponto interessante, né? Porque às vezes a ansiedade, inclusive, que você tava falando, faz com que você queira o quê? Ultrapassar a fase, né? Ou seja, não viver a fase que você tá. E aí você nem é bom como profissional, nem é um criador de conteúdo. Sim. Você é uma pereba. Que é uma ameba. O que é uma ameba, gente? Uma ameba é não tá aqui nem ali. Você tá Sim. no meio. Irmão, escolhe. Faz uma parada com muita excelência. Sim. É um profissional. Irmão, entrega tudo, porque tu vai se... tudo que você faz com excelência, você se destaca. Nossa, Existe um versículo na Bíblia falando que você vai estar na mesa do rei se você faz as coisas com excelência. É Provérbios. Então o que acontece? Você faz com excelência. Ah, eu vou pra criação de conteúdo. Faz com excelência durante um tempo, mano. Depois tu vai pra próxima fase. Sim. Entendeu? Tipo, isso é muito bom, Iago. Tá falando. E até porque precisa de tempo. Você precisa ter dinheiro ali, precisa estar com as contas pagas para ter cabeça. Né? Eu costumo dizer que a necessidade ela mata a estratégia, né? É uma frase conhecida aí. E você, velho, quando tá na necessidade, você não vai ter cabeça para produzir um reel estratégico.
Véi, você tem que pagar aquela conta no final do mês. Então, até hoje, os meus cartões, eles são todos quebrados, porque eu não tinha dinheiro no começo da Norb de pagar tudo de uma vez. Não tinha conseguido tirar a Prolabore. Sim. Então, meu cartão ele vence dia 5, 10, 15 e 25. Aí eu tenho 5 cartões, os cartões tudo vencendo numa data diferente pra conseguir pagar, porque eu não conseguia tirar de uma vez só. Muito bom, muito bom. E aí, nessa época, filho, eu não conseguia. Vamos pensar aqui numa estratégia de conteúdo. Vou parar minha manhã pra conseguir fazer os conteúdos e tal. Eu não tinha cabeça para isso. Só que aí, qual é o BO? A galera se prende nesse loop. Aí nem ajeita os cartão, nem ajeita as contas e nem ajeita os conteúdos. Sim. Aí vive sempre nesse rolê. Então a gente sempre vai entrar nesse lugar de, tá, cara, eu vou sentar e vou fazer isso. E é engraçado que eu fui recente lá pra São Paulo, né? Então eu fui com essa cabeça. Cara, eu escrevi um bloco de nota que eu botei os motivos que eu estou indo pra São Paulo. Por que eu tô indo? Por ambiente, por tal coisa, por tal coisa. Eu fui pra passar 15 dias e voltar pra tomar a decisão de ficar lá ou não. Tá. Conversar com a Sofia e tal. E aí quando eu fui levantar os pontos, todos os pontos que valeriam a pena, as renúncias que eu teria que fazer para ir, era dinheiro e fim. Sim, entendeu? sim. Então eu, peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver, cadê dinheiro nessa lista que eu botei dos motivos que eu fui pra São Paulo? Não tá. Sim. Então tá, não vou agora. Pode ser que lá na frente eu vá, não sei o que Deus vai surgir. Mas é você saber antes de você ir, porque no meio do caminho é muito fácil você desvirtuar. No meio do caminho você ficar encantado, caraca, velho, eu tô aqui, Sim, é outra realidade, um lançamento com milhões. E a clareza foi o que te sustentou, né? Sim. E eu acho que às vezes falta isso, Iago, sabe? No criador de conteúdo, um pouco de clareza. E assim, quando você começar a sua jornada, você não vai ter um desenho todo pronto daquilo que você quer, onde você vai alcançar. Mas o mínimo de clareza, né? Você ter os motivos por que eu tô criando conteúdo. Sim. Tem semana que às vezes você não vai conseguir fazer como queria, mas quando você volta pros motivos, tá, eu entendi o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sim. O que eu quero alcançar por isso? Por quanto tempo? Essa fase. Às vezes falta a pessoa sentar a bunda na cadeira, pegar papel e caneta e fazer um planejamento mínimo. Aí as pessoas querem que aconteça, que você seja conhecido na internet, que você tenha escala, mas falta o mínimo, que é papel, caneta, onde eu quero chegar, em quanto tempo, o que eu estou disposto a abrir mão, o que eu não estou disposto, e você ser fiel nesse processo. É por isso que muita gente morre no meio do caminho, porque você vai caminhando, vivendo do que vai acontecendo, as coisas parecem que acontecem com você, não para você, e quando você para no meio do caminho, por que eu estou indo por aqui mesmo, né? Sim. Então, é sobre você não se ludibriar com a questão do palco, do conteúdo, da audiência e você sempre voltar para sua raiz. E é normal que no caminho você ajuste a rota. Sim. Eu lembro que quando eu comecei, eu era 100% nutricionista. Eu só falava sobre emagrecimento e comportamento alimentar, né? Esse era o meu foco. No meio do caminho, muitos nutricionistas vieram me perguntando como foi que eu cresci tão rápido na carreira. E foi normal que eu peguei e comecei a transbordar isso. Então, essa sensibilidade de entender o que está acontecendo, revisitar os meus porquês e recalcular a rota e tá tudo bem em algum momento a gente fechar aquele ciclo, aquela estação para iniciar uma nova. Sim, né? E a galera, eu quero deixar claro aqui pra galera não confundir também, de que a gente tá dizendo que quando você também tá liso, tá quebrado, não é pra produzir nada não. Você tem que produzir mais, mas às vezes você não tem a cabeça. Mas, por exemplo, a Cibele, ela produzia e ela não usava isso como desculpa. O BO é quando o cara, não vou produzir porque eu tô quebrado. É muito fácil pra Cibele, porque hoje ela tem dinheiro, ela produz conteúdo todo dia, ela tem uma equipe. O Iago é muito bom porque ele trabalha com a Norb. Não é, velho. É difícil pra mim, é difícil pra você, é difícil pra todo mundo. Com certeza. Né? E foi outro insight que eu tive lá com o Elton. Teve um dia que foi engraçado, que eu tava numa loucura, querendo fazer os conteúdos lá pra sair e tal, e todo mundo, gente, cadê o Elton, cadê o Elton, cadê o Elton? E aí, no outro dia eu vi nos stories, que ele pegou e falou assim, gente, ontem eu tive um dia ruim. Ele abriu uma live e falou, ontem eu tive um dia ruim. E quando deu 4 horas da tarde, eu desapareci. Eu falei, vou pra casa e vou dormir. Tava fazendo nada direito hoje, eu vou dormir, vamos embora. E a empresa ficou todo mundo doido atrás de mim. E eu dormi mesmo. E pronto. Hoje, um novo dia, eu tô fazendo tudo do zero. Eu falei, caraca, velho. Ele também tem dia ruim. Não é só difícil pra mim. Né? A Cibele também tem um dia ruim. O Matheus também tem um dia ruim. Mas aí, o que é que você faz naquele dia? Né? E você ter uma estrutura pronta é bom por isso. Porque vai garantir que o mínimo seja feito num dia ruim. Muito bom, amigo. Isso mesmo. A questão dessa organização de conteúdo é algo que a gente não abre mão lá dentro da empresa, né? O setor do marketing é um dos setores mais fortes e a gente tem uma vez por mês uma super reunião para alinhar o norte do que vai ser a produção de conteúdo daquele mês. Toda semana a gente tem uma reunião comigo, eu sou a diretora do marketing lá,
Então a gente tem a reunião com os designs, com a social media, com o Matheus na parte estratégica, para ver o que a gente vai focar naquela semana, mesmo a linha editorial já estando pronta. E fora isso, a gente tem uma reunião, umas dailyzinhas diárias entre o design e o social media para ajudar aquele processo a rodar. É óbvio que eu não comecei assim. Eu comecei chegando no consultório, eu já organizava, porque você não precisa ter R$1. Você pode estar com conto negativo, você consegue sentar e só definir. Vou falar desse tema essa semana eu vou falar isso. Um bom calendário no Word resolve inicialmente, não precisa nem pro Trello, só para simplificar para quem está começando aqui. E você vai criando esse ritmo. E com o tempo eu entendo, e olha que eu sou sanguínea. Para quem não sabe, sanguíneo é um temperamento que tem dificuldade de terminar as coisas, né? Sim. Que eu me identifico muito com o Iago. Mas essa minha rotina de eu sentar todo mês, definir quais conteúdos eu vou postar e eu utilizar aquilo dali como se eu realmente tenho que seguir, custe o que custar, me trouxe uma casca para hoje eu conseguir ter esse processo na minha empresa. Ter reunião mensal de norte, ter reunião semanal de alinhamento, ter daily diária com social media e com design para alinhar, para corrigir, ver o que deu certo, analisar a métrica. Então, até chegar nesse nível, foi fazer esse básico. Mas não se iluda, se a mínima organização você não vai fazer. Porque a sua rotina engole a estratégia no café da manhã. Então você acorda de manhã, atribulado, acordou atrasado, 1000 demandas para fazer, aí aquele videozinho que era para tu gravar, não foi. Agora, se você tem um mínimo de organização, poxa, toda sexta-feira é o dia que eu vou sentar aqui e gravar 4 vídeos. E vou postar toda sexta-feira um Reels dessa forma, com essa temática mais de meme, mais caricata, porque sexta-feira é um dia mais leve. Então você vai se organizando de acordo com a sua rotina, com o seu temperamento, e você vai seguindo aquilo como se você fosse um CLT. Sempre brinco assim, finge que tu é um CLT contratado e tu tem essa demanda que tu é obrigado a seguir. É a criação de conteúdo. Que sem essa, a tua função, ela não é alcançada. Então, você coloca como isso, aí você vai se obrigando. Aí faz parte da sua rotina e fica uma estrutura tão simples, hoje pra mim é tão orgânico. Hoje é o dia da reunião, hoje é o dia da CIB gravar conteúdo. É uma demanda como se eu fosse CLT que eu cumpro pra minha empresa funcionar. E a minha empresa nunca fica sem conteúdo. E a minha cabeça, ela sempre vai pra um lugar, cara, de... Pô, se a Cibele tá com essa demanda, se ela tá fazendo esses daily, se eu fosse social media da Cibele, eu tava tipo assim, pensando, velho, o que é que eu posso fazer pra Cibele não tá nessa daily? Pra eu ser o cara que vou tá nessa daily. Sim, boa, muito ligado? boa. E aí ela sair desse lugar, e eu, assim, cheguei em outro lugar. E aí não tem profissional, velho. Não tem profissional desse jeito. A cabeça, né? Tu tava falando, vocês estavam falando, eu falei, cara, sucesso exige trabalho. O problema Muito é que eu quero colher os frutos de algo que eu não construí. Então eu preciso de estratégia. Beleza. Eu não tenho todo o conhecimento hoje. Aí o que acontece? O povo perece por falta de conhecimento. Se você vai atrás de conhecimento, você tem 2 formas de fazer uma coisa dar certo. Ou você vai tentar por conta própria, que é a forma 1, aí você vai bater cabeça, errar, acertar, errar, bater cabeça, acertar, errar, acertar, errar. Beleza. Forma 1. O tempo para poder conseguir vai ser muito maior e você tem que ser uma pessoa muito consistente. Se você já busca uma estratégia, método, conhecimento que já funciona, você acelera muito o seu processo. Sim. Então você entende que algo é importante, por exemplo, produção de conteúdo, que a gente está falando aqui. Você busca conhecimento com pessoas que, né, já têm esse conhecimento e tal. E aí você acelera o seu processo de produção, fica muito mais fácil. Aí você consegue se planejar, ter estratégia. Você diminui a carga de tensão que você coloca sobre aquilo, porque não tem às vezes conhecimento. Sim. E aí você busca já e facilita muito o processo. Então eu estava lembrando do meu também processo de produção de conteúdo. Aí como é que fazia? Qualquer jeito, pô. E ela postar era de qualquer jeito. Não, vamos. Uma das grandes dificuldades, eu acho, que a gente tem é... Eu lembro do vídeo dele gravando com colchão, sabe o que é um colchão? O colchão na parede, ele gravando, e o colchão e a parede riscada atrás. Aí e a gente foi voltar a isso, e eu falei assim, cara, sem estratégia, sem conhecimento, achando que fazer de qualquer... Esse é um dos problemas, inclusive é um dos problemas do colérico, tá? Quem for colérico, que acha que já sabe fazer, ou então vai fazer de qualquer jeito que já vai dar certo. Mano, precisa de estratégia, precisa de planejamento. Sim. E começar aos poucos, sabe, pô? Mas é aquela coisa de você iniciar e falar assim, poxa, se eu quero, por exemplo, fazer qualquer coisa na minha vida, dirigir um carro de corrida, desde cavalgar num cavalo, desde aprender a surfar, ou então, sei lá, mexer com qualquer coisa que eu queira fazer, eu vou lá buscar conhecimento para começar esse processo. Sabe, de tipo, eu vou implementando. E aí, sabe o que é legal? Você não se frustra, pô. Sim. Você para de se frustrar na questão, porque você para de ficar na tentativa e erro. Mas é um processo, até chegar a isso, tá tudo bem, né? Mas você começa a acertar mais porque você tem algo, uma estratégia, um conhecimento compilado. E aí vem o formato que a gente estava conversando antes, que é um bom por causa disso.
Porque a gente já sabe o que é que tem que ser feito. Tipo assim, no dia ruim, eu sei que se eu tivesse feito isso antes, eu vou ter que chegar, sentar em algum canto, falar isso daqui por 30 segundos. Sim. Isso facilita na minha mente de eu não errar. Porque eu tenho um formato de vídeo pronto. Eu vi uma notícia, vou fazer um react disso daqui. Opa, é um formato pronto. Um formato legal, né? Na sexta eu tenho um meme pra fazer, é mais fácil eu não errar. Perfeito. E o que tu falou sobre essa questão da mentalidade da equipe, pensar nisso. Jesus, inclusive, se tu achar essa pessoa, nossa empresa está contratando, precisando de social media design. Total. Não tem, Iago, não tem realmente pessoas que estejam pensando assim, pelo menos não fácil de achar, que pensem além do vou fazer o que tenho que fazer. Vou pensar na estratégia, vou pensar como facilitar a vida de quem está acima de mim. Sim. E a pessoa não entende que ela não tá, a pessoa enxerga assim, estou trabalhando mais. Não, você está crescendo como profissional. Então esse insight que você deu é uma coisa que a gente sente falta dentro do mercado, a gente procura por pessoas assim. Sim. E que realmente a gente precisa de pessoas mais formadas, exatamente, não só na estratégia, mas como você falou, com essa mentalidade, com esse comportamento, né, dentro do mercado. Eu comecei assim, eu comecei fazendo isso mesmo e sempre com essa cabeça, cara, o que é que eu preciso fazer para eu ganhar mais, ser mais relevante e tirar o meu chefe de algum BO, que ele vai para outro BO, né? E aí, algo que para mim deu muito certo, por exemplo, foi a mentoria. De contratar e pagar mentorias para mim, por exemplo. Legal. Que a gente falou aqui do sanguíneo e tal. Eu senti necessidade, por exemplo, de eu ter chefe. Um negócio que eu sentia falta do CLT. Eu sinto falta de ter chefe. E alguém para me mandar. Alguém para dizer assim, e aí, fez aquilo ali. Você sendo o dono, você não tem. Então, vou pagar um mentor aqui. Ele vai ser meu chefe. Mano, legal. Do CLT. Legal. Então vai ser o cara que vai me cobrar. Legal, que mano. vai estar ali. Então, opa, para mim eu preciso. Né? Acelera muito o resultado, véio, né, velho? Demais. Porque você para de ficar aquela coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Ficar quebrando cabeça. Eu acho que é isso aqui. Não, é isso aqui que funciona, pô. Vai pra cima, né? E você fez algo que faz sentido pra ti, né? Sim. Tipo assim, não é uma regra. Mas tu analisou justamente, eu preciso disso e tá tudo bem. Não tem uma forma do que seria o ideal, né? Total. E, gente, bora pro nosso desafio. O papo tá bom, mas a gente tem que criar aqui também, né? E como é que é o desafio criativo? Né? Ele é um tema, um clima e um Reels. Como assim? Vocês vão trazer um tema, por exemplo, Cibele, emagrecimento. Né? Outra pessoa que participou aqui trouxe sobre festa, criação de evento e tal. Tá? Então, vamos trazer um tema que vier na cabeça de vocês. A gente tem nossa caixinha aqui com os climas, tá? Espero que tenham tirado os papéis em branco, mas vai dar certo. E aí vocês vão tirar um papelzinho aqui que vai ser o clima do vídeo, ou do evento, ou do lançamento, do que vocês quiserem fazer, tá? E aí vocês vão fazer um Reels, ou um lançamento, ou um label, o que for. Vai. Qual vai ser o tema? O meu? É. Pode ser qualquer tema. Qualquer tema que você quiser. Como se fosse gravar um Reels agora aqui, por exemplo. Vamos falar sobre talentos. Boa. Cibi? Ai, tô em dúvida. Qual dos dois? Vai. Vamos puxar o gancho da criação de conteúdo que a gente tá falando aqui? Tá, pode ser. Bora. Puxa um papel. Esse tem alguma coisa? Tem? Gente Vai, do céu. qual foi? Novela mexicana. Eita, combina com a Cibi! Pra quem não sabe, eu sou bem caricata. E o teu, amor? Entrevista. Entrevista. Vai, começa mais você fácil. primeiro. Eu tenho que fazer um conteúdo num formato de entrevista. no formato de entrevista. Sobre o tema que você trouxe. Sobre o tema que eu trouxe. Tá bom, vamos lá. No formato de entrevista. Só pra entender, ele vai contar ou ele vai encenar? Ele já... Depende, a gente teve dois formatos aqui. Teve gente que já fez olhando pra câmera e já vai ficar com esse conteúdo pra ele. Já vai fazer esse conteúdo aí. E teve gente, por exemplo, que criou. Por exemplo, cara, eu faria aqui uma estratégia de lançamento, por exemplo, criando a narrativa assim, 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 com base em entrevista. Entendi. E aí fica livre pra vocês. E aí tem um móvel também. Tá, não, mas eu vou fazer um conteúdo, boa. Um conteúdozinho e tal. Uma das maiores dificuldades que existe para que você consiga, de fato, viver a melhor fase da sua vida é porque você ainda não encontrou, de fato, qual é o seu talento. Muitas vezes, o fato de você não ter encontrado ainda o que é a sua maior capacidade que lhe foi dada faz com que você não utilize o máximo de potencial que você tem. E acredite, todos nós, cada um de nós, temos um talento que nos foi dado. Se você acredita que você tem um talento, você é capaz de encontrá-lo. Se você é capaz de encontrá-lo, você tem a capacidade de colocar ele para fora. E quando você alinha quem você é com o seu talento, você utiliza do máximo potencial e que você foi formado para ser. Se você faz isso, você vai ver progresso. E progresso é o caminho da felicidade.
A primeira pergunta que tem que fazer é o seguinte: qual é o seu talento? Eu sei que você tem e você vai encontrar. Responde aqui nos comentários. Boa, e já imaginou e trouxe o contexto da entrevista, ainda mais pela questão do podcast. Isso tá liberado. Que aí fica aquele negócio, sabe? Como se tivesse, eu já imagino aqui na edição, cara, tipo, um negocinho como se fosse uma música daquele, sei lá, de jornal, uma parada assim, e ele respondendo a entrevista assim, talento. A gente consegue fazer. Bom. Boa. E aí, Cibi, como é que tá a fazer uma parada de produção de conteúdo como uma novela mexicana? Agora eu tô curioso, velho. Porque... Eu pensei em 2 formas da gente fazer, você vai me ajudar. Bora. A novela mexicana mais famosa é aquela da Paula Bracho, né? E a novela mexicana, ela é muito conhecida por a pessoa falar e depois ficar É tipo assim, né? É tipo assim, ó. Eu vou falar sobre criação de conteúdo e brincar o que o expert quer falar, mas o que a audiência dele entende, porque ele não tem uma estratégia de criação de conteúdo. Então é tipo assim, a pessoa quer falar sobre, não sei, vamos falar pegando a questão do emagrecimento, né, pro nutricionista. Eu quero falar pra minha audiência que a melhor dieta para emagrecer é aquela calculada pra ele. Aí é isso que ele fala. Aí o que a audiência entende? Tomem Ozempic. Porque a comunicação da novela mexicana, a pessoa fala uma coisa e depois ela entende outra, né? Então eu imaginei isso sendo feito de formato de meme. Aquela questão assim, ó, as 2 personagens, a Paula Bracho conversando com aquela irmã gêmea dela, né? E a cenazinha do nutricionista, ele narrando esse vídeo, ela colocando a legenda, ele colocando o que ele queria, mas o que ela tava falando seria completamente outra coisa, entendeu? Pra brincar com aquele contexto de que a personagem tá falando uma coisa e meia hora depois ela mexe a boca, mas na verdade tá totalmente diferente com o que ela tá dublando. Porque as dublagens da novela mexicana é um pouco diferente do que ela realmente tá falando. Vocês pegaram a viagem junto comigo? Eu não consegui ensinar, mas é tipo isso, mas entendeu? Pra mim, gêmea, teria que colocar, né, narrar o áudiozinho e com a legenda completamente diferente. Eu narrei uma coisa e o que foi escrito é outra, né? Muito bom. E, cara, você é muito criativo, velho. Não, e o legal é saber como a cabeça de cada um funciona na hora de produzir o conteúdo. Sim. Né? De como é que cria, como é que faz, como é que vai fazer. Então o Matheus, ele já veio com um gancho forte, já veio com CTA ali estruturado. A Cibele já veio com um negócio mais lúdico. É engraçado, é o perfil, né, velho? Por exemplo, eu gosto de falar de forma direta. A Cib já cria toda uma narrativa pra... É muito interessante. Massa, cara. E, gente, pra finalizar, a gente tem um quadro lá no meu perfil, que é o Se Eu Tivesse Feito Isso Antes. E aí a gente queria ouvir de vocês. O que é que, cara, se eu tivesse feito, Iago, isso daqui antes, teria mudado o meu game. Não é que você se arrepende de ter feito, mas é algo que eu queria ter escutado isso daqui antes, sabe? Eu começo? Começo. Tá, beleza. Tem tantas coisas. Gente, pega um papel e caneta, bota 90 aí, 90 ali. Mas assim, ó, eu vou te ser bem sincero, eu acho que o que é que eu teria feito antes seria, eu acho que é um que vai ele vai abrir as oportunidades para várias outras. Cara, eu teria mudado mais rápido o meu ambiente, velho. É porque é o seguinte, às vezes a gente fica tentando fazer uma coisa no ambiente errado, pô. É tipo assim, é a gente tentar surfar na orla. Na orla que eu digo assim, no meio, no asfalto. Como é que você surfa no asfalto? Não tem mar. A brincadeira que eu tô querendo fazer, no sentido é que você tá querendo fazer uma coisa no lugar errado, pô. As pessoas às vezes não estão ali, elas te jogam para baixo, não te incentivam, não tem conhecimento ali, não tem uma outra mentalidade, você fica travado e você fica frustrado porque você quer fazer uma coisa, mas tá no ambiente errado. Então uma das coisas que mudou a minha cabeça foi que, na verdade, que me ajudou, mas que eu demorei para perceber, mas que se eu voltasse atrás eu teria mudado mais rápido, seria os locais que eu frequento, as pessoas que eu converso, as pessoas que eu me conecto, porque isso começou a fazer uma diferença muito grande só do pouquinho que eu comecei a fazer, só do pouquinho, cara. E assim, hoje a gente tem muito conteúdo da internet, tal, mas se você realmente, de fato, começa a consumir o conteúdo de pessoas que vão abrir um pouco a tua mente, se você começa a estar em locais que estão, pessoas que estão querendo crescer, acelerar, é inevitável você começar a pensar assim. Logo, consequentemente, você vai começar a ter resultado onde você estiver. Faz sentido isso? Total. Isso em qualquer área da sua vida. E já falei pra vocês e tô só aguardando que saia logo esse mastermind de vocês. Boa! Porque, velho, falta muito ambiente, assim, voltado principalmente pra criação de conteúdo, pra digital. Legal. Pra mercado digital aqui em Fortaleza. Eu sinto falta. Cara, eu queria sentar numa mesa com a galera pra falar digital. Então, eu sento muito com o empresário pra falar de negócio, de empresa. Sim. Mas e sobre negócio digital? Digital, né? Trocar figurinha de digital. Entendeu? Não tem. Eu já tô pensando aqui no produto. Eu já pensei no produto, já tenho até um nome. Já tem o nome. Eu lanço aqui já na Norme. A gente conversa em casa, mas... Já pensei aqui. Cib, e aí? O que é que você tivesse feito antes tinha
mudado aí o game? Assim, é muito parecido com o que o Matheus falou, né? O resultado que eu não tenho, ele está em algum lugar com alguma pessoa. E Tá bom. muitas vezes eu bati cabeça por querer fazer com aquilo que eu já sabia empiricamente. Empiricamente, é. E eu acabei tendo médio resultado ou prejuízo por não acessar esse conhecimento. Então, com certeza, eu teria acelerado o meu resultado, eu teria gastado menos dinheiro se eu tivesse acessado esse lugar, essa pessoa que tem essa informação. Então, às vezes, a gente investe muito em coisas e a gente não investe em pessoas, sendo que são pessoas que nos abrem e fecham portas. Então, com certeza, eu teria investido mais em pessoas para o meu time, mais pessoas para ser meus mentores, mais pessoas para que eu aprendessem com elas a experiência com a jornada delas. Porque tem uma coisa que você não consegue comprar de forma nenhuma, é a experiência, é a convivência. E isso você só consegue você investindo e acessando mesas que já viveram aquilo que você já viveu. Total. Surreal, gente. Cara, obrigado, real, pra vocês, né? Foi incrível. Acho que muito proveitoso pra quem tá do outro lado, né? A gente conversou muito sobre produção de conteúdo em si, né? Não foi tão direto, por exemplo, pro social, pro videomaker e tal, mas tem esse outro lado que eles precisam pegar e ter essa mentalidade também, né? É proveitoso eles terem essa... Vão atalhar muita coisa aí, né? Porque eu saio daqui pelos exemplos do Matheus aí, que a gente vai começar já um desafio de aprender a surfar. Usar alguns exemplos de surf aqui, bora fazer o desafio do surf. Desafio em breve do surf, vocês vão ver a gente surfando, total. por causa desse episódio. Havaí, a gente vai estar junto. Vai. Gente, obrigado. Obrigada. Deus abençoe Satisfação, vocês. foi bom demais. Real. Foi bom demais. E Uma a gente se delícia. encontra nessa jornada. Foi bom. Valeu, gente. Tamo juntos. Galera, incrível, viu? Que massa, velho.